Olá! Hoje nós vamos conversar sobre algumas dúvidas que nós temos na hora de escrever. A nossa língua, às vezes, ela é traiçoeira. Às vezes a gente usa uma palavra achando que está usando adequadamente, de acordo com a norma culta, mas muitas vezes nós utilizamos de forma errônea. E uma palavra que traz muitas dúvidas para nós, é a palavra mesmo. Aí eu coloquei para você assim, você sabe empregar a palavra mesmo? Olha que muita gente acha que sabe, mas o que mais a gente encontra é o emprego desta palavra indevidamente. Professora, mas por que indevidamente? Porque ela tem algumas funções e alguns significados. Em outras situações, ela não pode ser empregada, adequadamente, vamos dizer, ela não é adequada à norma culta, que é o caso de substituir, usar esta palavra para retomar algo que a gente já disse, substituir um substantivo. Então vamos ver o que essa danadinha pode causar. A vítima prendeu o agressor e apresentou o mesmo na delegacia. E aí, você acha que está correto? Meu texto está legal? Até estaria se eu tivesse utilizado no lugar da palavra mesmo um pronome. Eu não posso escrever esse texto, utilizando o mesmo no lugar de um pronome. Ele não tem essa função. Ele não pode substituir um pronome, um pronome reto, que no caso é um substantivo, um sujeito, um pronome que pode substituir um substantivo, que é o ele, o ela, o ou, o a. Então vamos lá ver como deveria ser escrita essa frase da forma correta. A vítima prendeu o agressor e apresentou-o na delegacia. Nada de mesmo. Como aqui na norma culta nós não poderíamos apresentou ele, Não ficaria bom. Então apresentou-o na delegacia, certo? Vamos começar então a ter um cuidado quando usar o mesmo. Vamos ver mais. Leia a placa abaixo. Aviso aos passageiros. Antes de entrar no elevador, verifique se o mesmo encontra-se parado neste andar. Observem que esta é uma placa que é obrigatória em todos os elevadores. É um aviso que, pela lei, principalmente na cidade de São Paulo, tem que ter esse aviso na porta do elevador. Observem que até quem escreveu a lei deu uma escorregada no mesmo. Por quê? Quem é que o mesmo está substituindo aqui? Observem, antes de entrar no elevador, verifique se o mesmo encontra-se parado. Olha, esse mesmo está substituindo o elevador. E aqui nós deveríamos então ter um pronome, o ele. Se é para ser o pronome, não poderia ser usado o mesmo. Está errado o mesmo aqui. Como deveríamos escrever essa placa? Antes de entrar no elevador, verifique se ele encontra-se parado neste andar. Viram que o mesmo, ele é problema para nós? Isso significa que na hora de escrever, tem que ter um cuidado maior. Então vamos ver quando é que nós podemos empregá-lo. Eu coloquei para vocês, o uso da palavra mesmo, a palavra mesmo não deve ser usada na substituição de algum substantivo já mencionado. Então significa que ele não pode ser um pronome de retomada, de substituir, que nós usamos quando nós já dissemos algo, usamos um substantivo e vamos substituir para não repetir. Olha, às vezes nós podemos substituir para não repetir, mas nesse caso não com o mesmo. O problema está em usar o mesmo no lugar dos pronomes pessoais, sejam do caso reto, ele, ela, ou do caso oblíquo, o, a, lhe. Então, sempre que a palavra que eu substituo é um substantivo, eu tenho que substituir por um pronome.
não é? E esse pronome, ele, ela, pronome do caso reto, do caso oblíquo, não pode ser substituído por mesmo. O mesmo não tem função de pronome, tá? Então, sempre que for escrever, comecem a ter esse cuidado. Veja o exemplo. Usaram 2 pistolas e as mesmas foram abandonadas pelo caminho. Isso é um trechinho de uma notícia. Observe que aqui as mesmas está no lugar de pistolas. Para não repetir pistolas, o repórter aqui, o redator, escreveu as mesmas. Também escorregou na palavra. Por quê? Porque eu estou substituindo, ele, né, estava substituindo as 2 pistolas. Ele deveria ter utilizado, elas foram abandonadas no caminho, ou um outro sinônimo, mas nunca a palavra mesmas. Ou então, né, igual aqui embaixo nosso exemplo, usaram 2 pistolas, ponto. As armas foram abandonadas pelo caminho. Substituímos por um sinônimo, certo? Vamos ver mais. O bandeirinha que anulou o gol afirmou aos repórteres conhecer as novas regras e os significados das mesmas. Olha, as novas regras, substantivo, não é? Tem a função de objeto direto, conhecer o quê? As novas regras. Se é um substantivo, pode ser substituído por pronome. Então, a palavra mesmas não é adequada aqui. Observem a construção correta. O bandeirinha que anulou o gol afirmou aos repórteres conhecer as novas regras e o significado delas. Significado de elas, né? Que nós temos o pronome que é a contração da preposição mais o elas. Viram que muitas vezes as pessoas escorregam na palavra mesma? Então vamos ver. Para não errar, preste atenção quando o emprego da palavra mesmo é correto. Lembrem disso na hora que for produzir a redação de vocês, quando é correto usar a palavra mesmo e quando não é. Então vamos ver o uso correto. Mesmo pode ser usada como valor reforçativo. Ela mesma contou o segredo aos convidados. Eles mesmos redigiram o discurso de formatura. É naquela situação que eu digo assim, eu mesma fiz isso, é um reforço, né? Eu estou reforçando que fui eu que fiz isso. Nesse caso, eu posso usar a palavra mesma. Qual outro caso que eu posso usar? Como conjunção concessiva, que tem o mesmo valor, você pode substituir pela palavra embora e pela expressão apesar de. Mesmo diante de tais alegações, o apelado mostrou-se silencioso. Embora diante de tais alegações, o apelado mostrou-se silencioso. Perceberam? Então, quando eu quero construir uma oração subordinada concessiva, eu posso usar a palavra mesmo no lugar de embora ou de apesar que. Mas ela carrega a mesma carga semântica, ela tem esse sentido de concessão, né? Ela carrega o mesmo valor de embora. Advérbio. Naquela situação de advérbio, quando ela tem a carga semântica do advérbio realmente. Observem o exemplo. As vacinas são mesmo eficazes, são realmente eficazes. Então, não esqueçam, você pode usar o mesmo quando a ideia é de retificar, confirmar. Quando tem o mesmo valor de embora, é uma conjunção concessiva, você pode substituir por embora. E quando tem o valor de realmente, você pode substituir a palavra por realmente sem prejuízo de sentido do texto. E observem que até a minha palavra mesmo, ela não foi flexionada, né? As vacinas, plural, são, o verbo está no plural, e eficazes. Mas como ela é um advérbio, tem o mesmo valor de realmente,
o mesmo ficou no singular, certo? E quando ela, que é um pronome demonstrativo, né? Paula é uma pessoa muito caridosa e espera que eu faça o mesmo, né? Que eu faça a mesma coisa, que eu faça realmente a mesma coisa. Aí você fala assim, professora, você disse que a palavra mesmo não pode ser substantivo. Ela não pode substituir um substantivo. Mas eu posso ter a palavra mesmo como substantivo quando eu estou falando da palavra. Olha só, fato alegado e não provado é o mesmo ao artigo aí, olha. O mesmo que fato inexistente. É a mesma coisa. Observem que voltamos àquela regrinha muito comum. Toda palavra, seja ela qual for, que ela vier precedida de um artigo ou de um determinante, ela torna-se um substantivo. Então, aqui ela tem a função de substantivo, ó. O mesmo, é o mesmo. O tornou a palavra mesmo substantivo. Mas a carga semântica dela, o valor que ela tem, o sentido que ela tem é de a mesma coisa. Tá? A mesma coisa, ó, fato alegado e não provado é a mesma coisa que fato inexistente. Expressões como dar na mesma ou dar no mesmo, né, tem o valor semântico de no mesmo estado, igual, na mesma situação. Então, aqui, essas expressões são corretas na nossa língua, né? Até porque elas não modificam a carga semântica, elas são sempre usadas com esse significado, no mesmo estado e na mesma situação, certo? E nós temos aqui um exemplo. Com rendimentos tão baixos, deixar o dinheiro na conta corrente ou na poupança dá no mesmo, né? Dá na mesma situação. Então, aqui está correto. Bom, nós falamos aqui da palavra mesmo, que você, da agora para frente, vai ter um cuidado na hora de utilizar, na hora de escrever, tá? Toda vez que vocês forem escrever, lembrem, ela tem a função de embora, mesmo valor semântico de embora, é uma conjunção concessiva. O advérbio realmente eu posso substituir por embora pelo advérbio realmente, e eu posso, e ela é para retificar. Eu mesma fiz isso, você mesmo fez aquilo. Lembrem disso. Fora isso, substituir outra palavra para não repetir, não pode. Vamos esquecer. Aí a gente volta naquele caso do onde. Lembram lá? A gente vê lá. Fiz isso onde as coisas deram certo. Onde eu pensei que não dariam. Observem que esse onde também, nós caímos na mesma situação. O uso de onde é restrito. Onde só substitui, retoma lugar. Estou aqui, onde, né, ministro aula. Aqui, lugar, onde ministro aula. O onde, com ideia de retomada, né, de substituir para não repetir, não cabe. Tá? Lembrem também do onde, na hora de escrever, de produzir o seu texto. São palavrinhas da nossa língua que muitas vezes, né, nós derrapamos. Agora, da agora para frente, façam assim. Toda vez que você lê um texto, analisem se o mesmo está usado corretamente e se o onde está usado corretamente. Se você fizer isso, no instantinho você vai saber escrever utilizando corretamente essas duas palavras que tanto nos traem. Então vamos lá. Vamos para a nossa primeira questão aqui hoje. Álcool, crescimento e pobreza. O lavrador de Ribeirão Preto recebe em média R$ 2,50 por tonelada de cana cortada. Nos anos 80, esse trabalhador cortava 5 toneladas de cana por dia. A mecanização da colheita o obrigou a ser mais produtivo.
O corta-cana derruba agora 8 toneladas por dia. O trabalhador deve cortar a cana rente ao chão, encurvado. Usa roupas mal ajambradas, quentes, que lhe cobrem o corpo, para que não seja lenhado pelas folhas da planta. O excesso de trabalho causa birola, tontura, desmaio, cãibra, convulsão. A fim de aguentar dores e cansaço, esse trabalhador toma drogas e soluções de glicose. Quando não, farinha mesmo. Tem aumentado o número de mortes por exaustão nos canaviais. O setor da cana produz hoje uns 3,5% do PIB. Exporta 8 bilhões de dólares, gera toda a energia elétrica que consome e ainda vende excedentes. A indústria de São Paulo contrata cientistas e engenheiros para desenvolver máquinas e equipamentos mais eficientes para as usinas de álcool. As pesquisas privada e pública na área agrícola, cana, laranja, eucalipto, etc., desenvolve a bioquímica e a genética no país. Aí nós temos aqui o outro texto. Viram que nós temos um texto, né, tirado da revista, agora nós temos uma charge. Lembram lá que é uma charge? É um texto que traz um assunto atual, geralmente ironicamente. Observem o título do texto. Álcool, o mundo de olho em nossa tecnologia. Observem bem a imagem. Ah, fico meio encabulado em ter de comer com a mão diante de tanta gente. Folha de São Paulo. Então, vocês observem bem a imagem que nós temos aí, os trabalhadores sentados na hora do almoço, né? Sentados no chão, na hora do almoço, lá no trabalho, no meio do trabalho. Vocês viram que o nosso primeiro texto fala da mecanização da colheita da cana e que esses trabalhadores que fazem as coisas manuais, eles tiveram que dobrar, triplicar, né, o tanto de corte por dia, de cana por dia, por quê? Ou ele compete com a máquina, ou ele perde para a máquina. Bom, então vamos ver aqui, analisamos um pouquinho dos textos, vamos ver quais são, né, o que é o enunciado, o que ele cobra, para a gente poder responder. Confrontando-se as informações do texto com as da charge acima conclui-se que, letra A charge contradiz o texto ao mostrar que o Brasil possui tecnologia avançada no setor agrícola. Letra B. A charge e o texto abordam, a respeito da brasileira, duas realidades distintas e sem relação entre si. Letra C. O texto e a charge consideram a agricultura brasileira avançada do ponto de vista tecnológico. Letra D. A charge mostra o cotidiano do trabalhador e o texto defende o fim da mecanização da produção da cana-de-açúcar no setor sucro-alcooleiro. Letra E. O texto mostra disparidades na agricultura brasileira, na qual convivem alta tecnologia e condições precárias de trabalho, que a charge ironiza. Resposta correta, a letra E. O texto 1, como a gente viu, aborda a distância entre a tecnologia de ponta, né, presente nas usinas de álcool, e a vida miserável do cortador de cana. Vocês viram lá que no primeiro texto, né, fala de cada vez mais as pesquisas, as máquinas, a tecnologia está dentro da usina, né, para produzir cada vez mais e render cada vez mais. E aí vem inclusive, ele coloca que antes um trabalhador de cana, para atender o que a usina pode produzir, ele antes cortava 3,5, agora ele 2,5, né? Agora ele corta 8 vezes mais.
Por quê? Porque se mecanizou a indústria, você tem que ter mais produtos. Porém, aí vem a charge. O próprio texto fala que causa exaustão e tudo. Aí vem a charge, mostrando a realidade do cortador. Vocês viram aqui que na charge mostra claramente que sem condições nenhuma, inclusive na hora do descanso, né? Ele senta ali no meio da cana mesmo. Então, o texto 1 aborda essa distância, fala, né, claramente sobre a distância da tecnologia e da coleta, e o texto 2 mostra claramente a vida miserável, né, ou as condições precárias em que vive o cortador de cana. Então, letra E é correta. Nós temos aqui a explicação, o que é o texto 2. Né? O título destaca a tecnologia de nossas usinas e abaixo, com a fala do cortador de cana, ironiza o uso da tecnologia e a situação de miséria dos trabalhadores cortadores de cana. Como vocês viram aqui, tem um título na charge. A charge, ela geralmente utiliza a linguagem verbal e a não verbal. E a linguagem verbal e a não verbal geralmente se contradizem. Nós também temos charges que utilizam só da linguagem não verbal, como a gente já trabalhou. Mas aqui, nessa charge, ele faz uso das duas linguagens. O título chama atenção para a tecnologia, para o avanço. Só que a imagem mostra o quê? Totalmente, tudo, vamos dizer assim, manual, o trabalho do cortador é manual, né, e precário. Então, como lá em cima fala do avanço, chama para ver o avanço e a imagem mostra o contrário. Aí entra a ironia, né? Chama você o título para o avanço, quando você vai na linguagem não verbal, aparece a miséria, a vida miserável do cortador de cana. Aí a letra A charge contradiz o texto ao mostrar que o Brasil possui tecnologia avançada no setor agrícola, né? Quer dizer, errado. A charge não fala que o Brasil possui, né, tecnologia avançada no setor. Ela chama atenção para o avanço na linguagem não verbal, ironiza lá aquele próprio título com a imagem, ele chama atenção com a imagem verbal, que é a palavra, e ironiza com a linguagem não verbal. Então, por isso, a letra A não pode ser, ela não contradiz o texto. Letra B. A charge e o texto abordam, a respeito da cana-de-açúcar brasileira, duas realidades distintas e sem relação entre si. Também não é. Os dois textos têm sim relação entre si. Até porque o primeiro texto, ele fala do cortador de cana, do trabalho, que ele teve que aumentar o trabalho para atender a usina, né? Mostrou o primeiro texto, também mostrou o contraste, e o segundo também. Então, os dois textos não falam de realidades distintas. O texto e a charge consideram a agricultura brasileira avançada, do ponto de vista tecnológico. Observem que a agricultura, a charge e o texto fala da indústria do álcool, das usinas, mas a agricultura não, né? Ele não fala da agricultura. A charge ironiza a agricultura. Letra D.